Todos estão vendo a tela em branco aqui, né? O nosso tema dessa noite está planejando uma ação em nossa vida, tá? E aqui o que eu decidi por trazer, né? Primeiramente, um texto aqui, deixa eu só tentar diminuir aqui a tela, que na verdade eu estou vendo todos vocês aqui junto. Deixa eu colocar aqui no canto. Tá. E planejando uma ação em nossa vida, né? Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Então, né, não vos deveis deixar estar tranquilamente sem nada fazer na obra de Deus. Isso aqui está no Eventos Finais, página 196.1, né? E tem um texto também em Marcos 13:33, que diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Temos outro texto também em 1 Pedro 4:7, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E o último texto que eu trouxe aqui nessa introdução está em Mateus 26:41, que fala assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual a intenção de trazer esses textos, irmãos? Assim, qual o sentido do vigiar e orar? O que ele significa para nós, né? Ele significa o quê? A gente está sempre acordado, né? E a gente está em guarda todos os momentos, né? Com o objetivo de quê? De a gente tentar nos livrar do pecado, né? Que o pecado está o quê? Está batendo na porta e a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa estar atento, né? Vigiando, orando, né? Ou seja, a gente tem que ter uma constante conexão com Deus, tá? Para a gente buscar o quê? Buscar vencer o pecado, né? Tudo isso, né? Resulta no quê? A gente entende que esse vigiar e orar, ele nada mais é que a gente tem por trás disso uma ação, né? Ou seja, a gente vai ter que estar agindo, né? Agindo de alguma forma, a gente vai estar agindo, tá? E a gente precisa estar ativos, né? Sempre ativos. A gente nunca pode estar o quê? Parados, né, irmãos? A gente está assim estagnado em alguma coisa, sem fazer nada, né? A gente tem que orar, né? A gente tem que orar e orar, mas a gente precisa agir. A gente precisa ter o ato de uma ação aí, né? Porque Satanás ele vai estar procurando sempre uma brechinha para nos desviar do quê? Desviar do caminho de Deus, certo? Deixa eu tentar passar aqui para o segundo slide. Deixa eu só travou um pouquinho aqui, irmãos. E o objetivo, então, do nosso sermão hoje, né? Tá? E o tema que a gente está trabalhando aqui é a ação em nossas vidas, né? Os irmãos sabem me dizer o que significa a palavra ação? Assim, a própria palavra já é fácil de definir, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. O que é o significado de ação, né? Nada mais é que é o resultado do fato de agir, né? Tem uma ação, tem um que agir, né? E vamos falar aqui de algo semelhante à ação. Para ficar um pouco mais fácil o nosso entendimento, né? Ou seja, nada mais é que seriam os sinônimos, né, de ação, né? Seria energia, atividade, movimento, execução, desempenho, dinamismo, né? Então, se a gente tem alguma atividade, a gente está tendo uma ação, né? Se a gente está se movimentando, se a gente está executando algo, ou se a gente é uma pessoa dinâmica, a gente está tendo ato de ação, né? E falando um pouco do oposto agora, né? Um pouco do oposto desse ato de ter essa ação. Vamos lá. Seria o quê? Algumas palavras que a gente poderia encaixar aqui, né? O adormecimento, né? A inatividade, o descanso, indecisão, ociosidade e preguiça. Certo? Então, assim, a gente aqui conseguiu entender o que é a ação, né? É o ato de agir, o que seria alguns conceitos de realmente sinônimos de ação e o que seria contrário a essa ação, né? Então, sabemos que o contrário nada mais é que a inatividade, né? O ato de não agir, né? Aqui, evangelismo fala assim, tá? A ação pronta e decisiva no justo momento trará em resultados gloriosos triunfos, ao passo que o atraso e a negligência ocasionarão grandes fracassos e positiva desonra a Deus, né? Então, quão forte é essa palavra aqui, né, irmãos?
Então, aqui Ellen White nos fala aqui que trará resultados gloriosos de triunfos, né? Ao passo que a negligência dessa ação vai nos trazer que fracassa e positiva desonra a Deus, né? E qual é o caminho que a gente vai seguir? Uma palavrinha, a gente já teve alguns sermões destinados a isso, mas assim, o que a gente pode entender como um caminho, assim, com uma palavrinha bem curta, né? Seria o quê? O caminho está na oração, né? Então, a oração é nosso principal caminho, tá? Então, assim, a gente não pode faltar essa comunhão com Deus, tá? Mas eu tenho que fazer minha parte também, né? Então, aqui, eu vou usar como hoje, nosso sentido, assim, a palavra, né, de oração. Então, assim, a oração, assim, como eu coloquei aqui em cima, né, nenhum ato é mais poderoso do que a oração seguida de ação, né? Por quê? Porque a oração traz poder para suportar cada ação. Certo? Vamos lá. Então, e qual que é o grande problema de muitos? Tá? O que acontece muitas vezes que a gente, quando fala nesse ato de ter essa ação, de orar, o que acontece com muitos irmãos, né? Às vezes eles acabam orando e colocando Deus como o único responsável de tudo, né? Então, assim, Deus vai resolver todo o meu problema e eu não vou fazer nada, né? Eu não vou ter ação, eu vou ficar aqui de braços cruzados, eu vou ficar sentado aqui na igreja, talvez eu vou ficar chorando, talvez eu vou ficar tendo outro tipo de ação, mas, aliás, tendo de não ação, né? Então, um pensamento que é muito comum e o problema de muitos, às vezes colocam tudo na mão de Deus e não fazem nada, né? Ah, se Deus quiser que eu vá lá, vai acontecer um passe de mágica, automaticamente eu vou estar lá, né? Se Deus quiser que eu pare de comer tal alimento, de repente vai acontecer uma mágica, eu não vou fazer nada para que isso ocorra, de repente amanhã eu vou acordar, não vou estar mais comendo esse alimento, né? Ah, se Deus quiser, de repente, que eu consiga um bom emprego, o bom emprego vai aparecer, simplesmente eu não vou enviar um currículo, eu não vou fazer nenhuma ação, eu não vou procurar nada, e tudo vai cair para mim de mão beijada, né? Ou seja, né, então, tem muito esse se Deus quiser, né? Se Deus quiser que eu tenha saúde, o que vai acontecer? A saúde vai pintar, vai aparecer na minha vida como algo que surgiu do nada, né? Parece que a gente está colocando tudo assim na mão de Deus, né? Ele é o único responsável e eu, lá de cá, fico de braço cruzado, não faço nada, né? Então, esse item, né? Qual é o problema de muitos? É ficar só nesse se Deus quiser, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, e assim vai por aí afora uma lista de se Deus quiser, né? Se Deus quiser, e como eu falei algumas aqui, a gente tem uma lista muito grande disso ainda, né? Certo? E o que acontece com se Deus quiser? Muitas vezes a gente pede alguma coisa e nossas ações, às vezes, elas são contrárias à vontade desse se Deus quiser, né? Então, isso que é o erro que acontece muitas vezes. Deus quer sim, ele sempre vai querer nosso melhor. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Acho que todos os irmãos estão cientes disso, que Deus quer que tudo aquilo que contribua para o bem dos seus filhos, né? Só que o que acontece, né? O ser humano, às vezes, ele vai contrário às vontades de Deus, né? Ele coloca situações que não é o melhor para ele, e Deus talvez não vai nos atender naquele momento, e também a gente não está colocando a nossa ação, né? Eu estou fazendo para algo para que aquilo aconteça, assim, sim ou não, né? Então, assim, tudo isso que a gente acaba aprendendo um pouco com a vida, né? Que às vezes as nossas ações, né? A gente acaba por sendo muito pouco sendo aquilo que a gente acaba fazendo, né? Acaba agindo, né? Às vezes eu vou agindo de uma forma, eu acabo trazendo isso para a minha vida e acabo sendo dessa forma mesmo, né? Então, assim, outro tema que eu coloquei aqui também é que nós temos o livre-arbítrio, né? Deus nos deu esse maravilhoso presente, né? Então, ele deu esse presente de nós decidir, escolher e agir, né? Com esse presente que Deus nos deu, a gente pode mudar muita coisa na nossa vida, irmãos. A gente imagina assim, o ser humano tem um livre-arbítrio. Ele pode decidir para onde ele vai, ele pode resolver problemas, ele tem problemas que podem ser evitados, dependendo da sua escolha, dependendo do modo que ele age, né? Às vezes ele tem muitas desgraças que vão acontecer, ele consegue transformar algumas desgraças em até bênçãos, por causa do quê? Por causa que a gente tem esse livre-arbítrio de tomar a nossa decisão, né? Só que quem toma essa decisão são nós mesmos, né? Nós temos que tomar essa decisão. Esse ato de agir, essa ação, tem que vir de cada um de nós, né? Certo, irmãos?
Vamos seguir aqui para o próximo slide. Irmãos, todos estão me ouvindo bem? Que na verdade eu abortei a tela de todo mundo aqui, não estou vendo a expressão de ninguém. Senão não estou conseguindo ler. Sim, né? Sim. Então tá. Sim, tudo Vamos dar certo. sequência aqui, então. Tá? O que estamos nós fazendo para que as bênçãos fluam em nossa vida, mesmo entre as tribulações? Então, isso aqui é algo para a gente refletir um pouco, né? O que nós estamos fazendo para que essas bênçãos fluam em nossas vidas, né? Mesmo no meio de tantas tribulações, tudo que está acontecendo no mundo, o que nós estamos agindo? A gente está ficando parado, esperando que tudo venha do céu? Nosso livre-arbítrio está conectado aonde? Essa nossa decisão de poder decidir, de escolher algo, está conectado com Deus? Está conectado aonde que está conectado isso? Né? Aqui em 1 Pedro diz assim, né? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, aqui, 1 Pedro, o que nos diz aqui? Prontos para agir, né? Certo? Vamos lá. Outro slide agora, irmãos. Aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho só de um conceito, só rápido, para a gente entrar num método um pouquinho diferente. Um conceito de uma ferramenta muito usada na área administrativa, tá? Só vou dar uma breve introdução aqui, que são conceitos de área administrativa, uma ferramenta que foi desenvolvida no Japão para facilitar assim, planejamento de qualquer tipo de atividade, assim, né? Que é muito conhecida na área, quem trabalha nas grandes empresas conhece esse processo que a gente chama do 5W2H. Né? Tá? Esse 5W2H ele é composto, só para dar uma breve introdução, tá? São siglas em inglês, onde cada letra ela tem uma determinada tarefa, para você fazer uma execução. Né? Ali a gente pode ver que são em inglês, ali está a tradução para português, ali, né? Que um W quer dizer ali quando, onde, quem. São coisas que nós usamos hoje na área administrativa, tá, pessoal? Assim, eu trabalho muito com isso na empresa, a gente cria alguns métodos, né? E dentro desse 5W2H, a gente também conhece a famosa ferramenta que a gente chama do PDCA, tá? O que é esse PDCA? É uma ferramenta que é utilizada para fazer um planejamento e para fazer uma rotina, né? Para você conseguir ter um hábito de uma rotina, né? Ele nada mais é que um planejamento, né? Você pode ver ali o P de planejamento, desenvolver, o checar e o agir, né? Então, esse 5Ws funciona isso, ele é um círculo, né? Que você vai fazendo planejamento, você vai desenvolvendo, você vai checando e você vai agindo, e depois você vai fazendo essa rotatividade, tá? Mas o que eu queria trazer com o intuito hoje dessa meditação de hoje para os irmãos, né? É só demonstrar para vocês rapidamente essa ferramenta que é administrativa e tentar criar um conceito, unir esse conceito e trazer um conceito assim para uma ação na nossa própria vida, né? Uma ação para a gente chamar assim eu queria criar um ciclo para a gente conseguir mudar alguns hábitos errados que a gente toma, né? E esse ciclo eu vou chamar assim de ciclo da oração, né? Então é um conceito que eu vou dar aqui, é um conceito elaborado para a ação em nossa vida, né? E uma palavrinha que seria uma palavrinha fácil da gente gravar na mente, ou seja, a gente está passando em algum lugar e tal, a gente vai gravar muito fácil com essa palavra que eu trouxe hoje para cá, que seria a palavra orar. Aí, isso aqui tudo que criou foi eu que coloquei, eu criei isso aqui, tá, irmãos? Então, assim, não está em nenhum livro, tá? Então, eu estou tentando só trazer um pouquinho assim, da experiência e quero colocar para os irmãos colocarem isso em prática, tá? Então, dentro dessa palavra orar, eu quero que a gente crie um círculo e quero que a gente respeite algumas coisas desse círculo para a gente poder ter uma mudança de alguns determinados hábitos, né? Então, dentro da palavra orar, eu criei esse círculo aqui, cada quadrante ali, né? Cada parte desse círculo, ele tem uma letra, né? Cada parte dessa letra a gente vai trabalhar hoje com esses itens, né? E a gente vai fazer essa roda, né? Então, na primeira letra, no O, a gente tem o organizar, na segunda, a gente tem o realizar, a terceira, a gente tem o analisar, e a quarta, a gente tem o repetir ou refazer. E a gente vai tentar fazer com esse ciclo para a gente usar algumas atividades na nossa vida para a gente mudar hábitos ruins, né? Tá? Daqui para frente, a gente vai começar agora só, rapidamente, a gente vai pontuar cada ponto desse para os irmãos entenderem um pouco o que eu estou querendo trazer, tá? Vamos lá, então. Então, iniciando nossas ações, tá, irmãos? Hoje a gente vai trabalhar aqui com algumas ações, eu vou passar para os irmãos alguns pontos aqui, né? A primeira letra da nossa ação, qual que é? Nossa primeira letra, a letra O. A letra de organizar, tá? Então, vamos lá, irmão, vamos pensar bastante. Nossa letra O de organizar. O que eu faço nessa parte inicial, né? É o momento onde a gente vai fazer um plano de ação individual para cada um de nós, para a nossa vida espiritual, tá? Então, é nesse instante que a gente vai desenhar qual é o nosso objetivo, né?
Então, vamos lá. No ponto 1, eu tenho o meu item organizar, eu vou agora fazer um plano de ação para a minha vida. Um exemplo que eu vou trazer para os irmãos. O que é o exemplo que eu quero trazer aqui? A gente vai fazer, por exemplo, uma oração ao acordar, né? Meu objetivo é fazer uma oração ao acordar. Meu objetivo é ajudar uma pessoa estranha. E assim a gente vai fazer vários objetivos, cada qual vai fazer o seu, né? Então, meu objetivo é ler a Bíblia 2 vezes ao dia. Só frisando para os irmãos que é sempre interessante a gente utilizar verbos, né? Ação, ou seja, a gente tem que estar trabalhando com uma ação, né? Então, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar alguém, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler tal livro. Então, assim, esse é um desafio que a gente está fazendo para cada irmão, né? Então, nessa organização, eu vou fazer esse ponto 1 aqui, né? Logo em seguida, eu nunca posso deixar de criar minhas metas, né? Que tudo tem que ser mensurável, né? Nada de colocar também coisas impossíveis, né? Não vou colocar uma ação que eu vou fazer uma coisa que não vai acontecer, né? E nada de se exagerar também, né? Vamos lá, irmão, vamos dar um passo, uma coisa de cada vez, tá? Então, esse é o nosso item de organizar. Temos mais uns pontinhos no organizar ali. 3. O que seria o 3 aqui? Vamos lá. Colocar isso numa folha ou local onde você consiga ver e monitorar, para não se esquecer. Então, isso é muito importante, irmãos. Tudo que vocês vão traçar de metas para a sua vida, ou você vai ler a Bíblia, ou você vai fazer alguma coisa, se colocar só isso na sua mente, você não vai conseguir fazer isso, entende? Então, você tem que colocar isso em algum lugar, você vai monitorar isso, você vai ler ou no aplicativo, no celular, na sua geladeira, algum local você vai colocar isso. Tá? Vamos seguir aqui para o item 4. E nunca esquecer de uma coisa, né? A gente tem que estabelecer prazo para tudo que a gente faz. Eu vou entregar um folheto para o vizinho para ajudar um folheto cristão para ele. Não, meu prazo vai ser ou de segunda-feira, eu tenho que acabar isso na quarta. Então, eu tenho que colocar dentro desse meu folheto esse prazo de início e fim. Então, isso é muito importante para a gente conseguir chegar à conclusão que a gente vai chegar no final, tá? Agora, vamos lá para a próxima letra. Irmãos, é só para vocês entenderem, assim, esses conceitos, né? Eu estou colocando aqui, tudo eu criei, né? Se a gente for levar para a área administrativa, os conceitos são muito abrangentes, né? Mas eu estou tentando trazer um pouco para a nossa vida cristã, tá? Então, assim, a nossa próxima letra qual é? Nossa próxima letra vai ser a letra de R, de realizar. Essa letra agora a gente chegou num ponto crítico, né? E, sem dúvida, esse que é o pior de todas as letras e até é bom entender como um plano maior que a gente tem que ter em cima dessa letra R, que é aonde que nós temos maior dificuldade, que é realmente onde vai ter o ato de agir. Eu vou realizar alguma coisa, né? Ou seja, eu vou mudar o meu hábito. Isso é difícil, né? Então, essa letrinha a gente vai ter que trabalhar um pouquinho em cima dela, tá? Vamos lá. Aqui tem um texto da Ellen White que fala assim: o êxito na formação de hábitos corretos, o progresso naquilo que é nobre e justo, dar-te-á uma influência a que todos saberão dar valor. Vive para algo além de ti mesmo. Vamos lá, no outro slide agora. Exemplos de situações que resultam em. Aqui acontece o seguinte, né? Muitas vezes, um exemplo, por exemplo, de uma pessoa, de repente uma pessoa está com câncer de pulmão e, de repente, ela está com esse câncer e tal, e, de repente, ela volta a fumar depois de 6 meses de novo ter descoberto a doença. Ou o caso de uma pessoa que descobriu que está com sobrepeso, está sofrendo, está com problemas de saúde, mas ela adora aquele chocolate que ela fala que ela come todo dia. E, de repente, ela começou com aquela... conseguiu eliminar, de repente, ela pega e volta novamente para aquela barra de chocolate. Então, o que acontece com isso, né? O que será que resulta nisso, né? Alguns críticos, né, muitas pessoas vão dizer o que é o causador disso. Aí eu vou botar aqui na próxima tela. Muitos falam que é o quê? A falta da força de vontade, né? Complicado isso, né, irmãos? Vamos lá, próximo slide aqui. Já ouviu a frase, quem quer arrumar um meio, quem não quer, arruma uma desculpa, né? Isso é bem conhecida, essa frase, né? O que acontece, assim, é muito estranho, às vezes, a gente pensar que uma pessoa que está com problema de saúde, né, de repente, como eu citei ali no exemplo anterior, de repente a pessoa que precisava parar de fumar, de repente agora ela volta a fumar, ela está colocando em risco a sua vida, né? Ou aquela pessoa que estava com sobrepeso, de repente ela volta a comer aquele chocolate. Ou seja, assim, né, o que está acontecendo com essas pessoas? Estão colocando em risco a sua vida, né? Está faltando essa falta de força de vontade dessas pessoas? Será que falta isso? Ou não? Eu acho que tem essa força de vontade, né? Mas o que falta será para essas pessoas, né? Tá? E o que acontece geralmente que essas pessoas, elas estão o quê? Totalmente dependentes da força de vontade.
Então, assim, uma pessoa que tentou acabar com um determinado vício que ela tinha, alguma coisa assim, ela está se tornando uma pessoa que dependente da força de vontade, né? E não é isso que tem que acontecer, né? Ó, colocar só esse... Porque apenas ter força de vontade não vai te levar a lugar nenhum. Precisamos o quê? É criar uns bons hábitos, né? Então, isso é muito importante, né? A criação desses hábitos, né, facilita muita coisa, né? Porque imagina, você ter um exemplo claro, assim, né? Imagina se eu tenho que ter força de vontade para, por exemplo, fazer, para vocês poderem entender, tá? Eu tenho que ter força de vontade para pegar um controle na televisão e apertar na televisão. Eu consigo ter força de vontade para isso, né? Eu tenho que ter força de vontade para escovar o dente. Eu vou ter força de vontade para escovar o dente. Só que, peraí, gente, se eu tiver que ter força de vontade para tudo, vai chegar no final do dia, eu vou estar exausto, entende? Por quê? Eu não consigo ter força de vontade para tudo. Então, o que eu tenho que criar? Eu tenho que criar hábitos, né? Como eu tenho o hábito de escovar o dente, não me cansa eu ir escovar o dente, né? Porque é uma coisa que o quê? Foi rotineira, uma coisa que eu coloquei como hábito na minha vida, né? Se de repente eu sempre, como eu falei o exemplo de escovar o dente, eu sempre escovo o dente após as refeições, isso virou um hábito. Então, isso não está mais pesando para mim, né? Não está dependendo da minha força de vontade. Então, assim, eu queria trazer para os irmãos, tudo, se a gente deixar tudo na força, na dependência da força de vontade, a gente não vai conseguir, certo? Eu vou passar um outro slide aqui. Os hábitos são facilitadores do aprendizado, inclusive de como mudar hábitos. Interessante isso, né? Até para mim mudar o hábito, eu preciso do próprio hábito, né? Já que ao automatizar processos, acabamos liberando espaço em nossa já tão ocupadamente. Certo? Então, o que eu queria trazer para os irmãos, assim, né? Que a gente precisa criar hábitos, né? Vamos para a próxima tela? Vamos lá? Aqui mais uma mensagem da irmã White, né? Na Ciência do Bom Viver, na página 174, que diz assim, né? As vítimas de maus hábitos devem ser despertadas para a necessidade de fazer esforços por si mesmos. Outros podem desenvolver os mais fervorosos empenhos para erguê-los. A graça de Deus pode lhes ser abundantemente oferecida. Cristo pode rogar, seus anjos ministrar tudo, porém será em vão, a menos que eles próprios despertem para pelejar o combate em seu favor. Poxa, irmão, vamos lá, vamos se levantar, né? Quem que tem que agir nesse momento? É a gente, né? Então, a gente tem que ter a nossa ação, né? Não temos que colocar tudo na mão de Deus, né? Vamos agir, né? Tá? Então, assim, lembrando que a gente não pode estar recorrendo todo o tempo à nossa força de vontade, né? Porque isso vai o quê? Vai ocasionar um desastre, né? Então, senão a gente não vai ter essa força de vontade, como diz assim, não me recordo agora, mas essa força de vontade tem que ser só um impulso para a gente fazer algo, né? Mas para a gente ou deixar de postergar alguma coisa, mas assim nós temos que ter a ação efetiva e o hábito, tá? Aqui, ó, busque a Deus tendo ação e criando bons hábitos. Então, assim, tem um ditado que diz, como é que se fala? Todo o poder de saber como mudar hábitos está na nossa cabeça mesmo, né? Aquele exemplo que eu tinha colocado aqui, né? O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio, né? Claro que depende disso da nossa perspectiva, né? Então vamos lá, irmãos. Você precisa de hábito, porque a mudança verdadeira não acontece somente no final do processo, mas sim dia após dia, né? Então vamos lá, irmãos, algumas dicas para a gente criar os nossos hábitos, né? 1. Ao tentar acabar com um hábito ruim, você precisa o quê? Substituí-lo por outro bom, né? Isso é básico, né? 2. Não tente mudar vários hábitos de uma só vez. 3. Identifique seus hábitos, pois precisa saber com o que está lidando. Gente, é muito importante a gente saber quais hábitos que a gente tem, né? A gente tem que saber com o que a gente está lidando, né? Eu tenho esse hábito realmente, o que eu faço de errado, né? E 4, não espere acertar 100% durante todo o processo, pois poderá escorregar eventualmente em algo e você pode vir a não aceitar o erro e colocar tudo a perder, né? Então, a nossa meta, com a ajuda de Deus, é acertar tudo, né? Mas a gente também pode não esperar acertar tudo, né? Porque senão, muitas vezes, a gente erra alguma coisa, tudo que eu tinha planejado, eu coloquei por água abaixo, né?
Se já tentou mudar um hábito ruim antes e falhou, procure não pensar que vai falhar novamente. É outra coisa que a gente também, quando a gente já mudou, tentou mudar alguma coisa, a gente não conseguiu, a gente continua naquela fase, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Né? Então, eu falhei naquela vez, então esqueça isso, né? Tire isso da sua cabeça. Né? E comece com os hábitos mais fáceis, né? E depois vai passando para outros mais difíceis, né? Eu não vou começar com aquele meu hábito mais difícil que eu tenho, que é quase impossível. Não, eu vou vencendo as etapas, né? Eu vou fazendo por etapa, eu começo pelo mais fácil, depois, na minha outra meta, eu coloco a mudança do outro hábito, né? E aprenda a conviver com todos os sabotadores e aqueles que te desmotivam, né? Confie em Deus, né? Irmãos, aqui eu tenho que falar aqui, mas também em todos os locais, né? Tanto tanto no meio religioso, no meio, em tudo que é lugar vai existir alguns que queiram sabotar, né? Alguém que quer te desanimar, alguém que coloca que você não consegue, ou isso é muito difícil, ou você já tentou aquela vez, você não vai conseguir de novo. Então, assim, infelizmente, a gente não tem como abortar isso 100%, então a gente tem que aprender a conviver com isso também, né? Mas o quê? Confiando em Deus, né? E fuja de situações que servem de gatilhos para hábitos antigos. Isso acontece muito, né? Muitas pessoas, às vezes, têm determinados hábitos, né? Ou hábito de fumar, ou hábito de beber, e às vezes estão em ambientes onde tem pessoas fumando, pessoas bebendo, outras pessoas, como a gente falou, acho que no sermão lá na igreja um tempo atrás, a gente quer eliminar um chocolate, mas o corredor que a gente entra no supermercado é onde está cheio de chocolate, né? Então, assim, o que a gente tem que ir? Tem que fugir das situações de gatilho, né? Isso é muito importante, tá? A nossa próxima letra da nossa ação, qual é? O A de analisar, tá? Então, nesse analisar, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai buscar calmamente analisar tudo o que você fez, né? E se você conseguiu ou se você não conseguiu o seu objetivo. Esse ponto é muito importante, a gente tem que ser mesmo muito fiel a esse ponto, né? Então, a minha sugestão, né, nesse item que a gente vai estar analisando, é criar aqui um outro tema também que a gente usa muito em tema administrativo, né? É de fazer um breve questionário do que aconteceu, né? Um exemplo que eu vou dar aqui para você em seguida e fazer o que a gente chama de 3 porquês, né? Geralmente nas empresas a gente trata com 5 porquês, tá? Aqui eu diminui um pouquinho para ficar mais fácil, tá? Para a gente poder identificar aonde que a gente errou, né? Aonde que foi a nossa causa raiz e aonde que a gente não conseguiu alcançar o nosso objetivo, tá? E aqui o questionário que eu passo para vocês é isso aqui, né? Um exemplo, por exemplo, né? Qual era o meu objetivo essa semana, né? Era entregar o quê? Entregar 10 folhetos para um vizinho, ou entregar um folheto para uma pessoa estranha, ou falar da palavra de... Lembre do verbo, né? Ou falar da palavra de Deus para alguém, né? Você conseguiu? Sim ou não? Eu vou fazer os porquês para as duas situações, se eu conseguir ou se eu não conseguir, tá? O que é esse porquê, né? Por que eu consegui? O que eu fiz que consegui? Ah, porque eu acordei tal hora da manhã, eu acordei mais cedo porque eu queria fazer essa minha meta. Aí o segundo porquê. O segundo porquê é uma pergunta do primeiro porquê. Por que você acordou mais cedo e você queria alcançar sua meta? Aí você vai responder. Ah, porque eu estava muito confiante que eu vou mudar esse meu hábito X, Y e Z. E o terceiro porquê, você vai responder esse segundo porquê, né? Por que eu queria mudar esse meu hábito X, Y e Z? Aí você vai responder que você colocar ali, tá? Com esses 3 porquês, você já vai conseguir entender a sua causa raiz da situação. O que é essa causa raiz? Se eu conseguir, você vai conseguir entender por que você conseguiu. E se eu não conseguir, também você vai entender por que você não conseguiu. Tá? Esses porquês aqui não são para inventar desculpa, tá, gente? Quando eu não conseguir, né? São para colocar realmente o que aconteceu, né? Aí a causa raiz vai ser o quê? Realmente eu vi que nos meus 3 porquês eu não consegui fazer isso por isso, X e Y, né? Algo breve também, tá? Vamos passar para a próxima tela. E a próxima e a última letra da nossa ação, né, que é o nosso plano de ação, que a gente está tendo aqui, que é qual é o nosso plano de ação mesmo? É a palavra orar, né, para que fique bem frisado na mente de cada um. O que é o R? É a organização. Aliás, o que é o O? Organizar. O que é o R? O realizar. O que é o A? Analisar. E o que é o R, agora final? Vai ser o repetir ou refazer, né? A gente está falando aqui de um ciclo, né? Um ciclo para a gente criar hábito, né? E esse ciclo, ele tem que ter o repetir ou refazer. O que seria isso, né? Então, este é o momento da minha decisão final e o momento de eu realmente criar um hábito, né? Eu vou repetir ou eu vou refazer. O que a gente aconselha, né?
até eu estava lendo algumas coisas, assim, para a gente repetir e criar um hábito, isso leva em torno de 21 a 30 dias, né, para criar um hábito, e é o tempo que o corpo precisa e a mente para entender essa mudança. Algumas pessoas falam que é mais, algumas pessoas falam que é menos, mas vamos usar esse critério de, no mínimo, 21 dias, né, para mim poder repetir aquele ciclo de algo que eu estou querendo mudar em minha vida, né, de algo ruim que eu estou querendo mudar em minha vida. Ou eu vou refazer, né, quando você não conseguiu concluir o seu objetivo, né? Então, quando você não conseguiu concluir o seu objetivo, você vai ter que refazer esse processo de novo, que você não pode desistir, né? Você vai ficar nesse ciclo do orar, né? Não esqueça de organizar, de realizar novamente, de analisar, repetir ou refazer. Certo, irmãos? Então, aqui eu peço ajuda a Deus, né? Porém, o ato de agir somente pode ser realizado por você mesmo. Então, a mensagem que eu queria trazer para os irmãos é mais ou menos isso, tá, irmãos? Assim, peça a Deus, né? Mas quem vai agir vai ser somente a gente que vai agir. E coloque na sua mente esse círculo que eu criei aqui, tá? Onde a gente vai ter essas ações, né, de orar, né? É tão fácil essa palavrinha, né? Eu vou orar, eu vou me organizar, eu vou realizar, eu vou analisar e vou repetir. Aí só tentando resumir para os irmãos aqui, quem quer tirar um print da tela e tal, né? O que eu faço lá na minha letra O, né? Onde eu faço a minha plano de ação, onde eu traço meus objetivos, né? Nunca esqueça de colocar os verbos, né? E nunca esqueça de colocar no papel e traçar o seu prazo, né? Para estabelecer aquela meta, né? Já no R, eu vou fazer o quê? É onde eu vou agir, né? Lembra que o R é aquela parte mais difícil, né? Onde eu vou fazer a minha mudança do hábito, onde eu quero tentar criar novos hábitos, né? Lembrando de fazer uma coisa de cada vez, né? E lembrando que a gente tem que buscar a Deus, né, em oração para que isso possa ser realizado, né? Já no A, novamente, só reforçando para os irmãos, né? É um momento onde a gente analisa, né? A gente analisa o resultado do que a gente está buscando, né? E a gente faz ali aqueles 3 porquês e a gente identifica a causa raiz, né? Se eu alcancei um objetivo ou se eu não alcancei. E depois, no repetir ou refazer, a gente não pode esquecer de colocar sempre na nossa frente ali, né? Eu quero com Deus, né? E vou repetir o hábito ali em 21 dias, ou vou refazer novamente. O que é esse refazer novamente? Irmãos, vou começar de novo no círculo, né? Eu vou lá, se eu não conseguir, eu já consegui definir onde está o meu erro, onde que eu não consegui. Então, eu vou me organizar novamente, eu vou realizar novamente, vou analisar novamente, vou repetir ou refazer. E assim eu vou criar esse círculo, porque eu tenho que tentar mudar, eu tenho que colocar esse hábito na minha vida, né? Lembre que a nossa força de vontade é muito difícil a gente depender só da força de vontade, né? Se você depender só da sua força de vontade, você não vai ser um desastre na sua vida, né? A sua vida tem que ter hábitos, né? Você tem que ocupar a sua mente com uma coisa, né? Tem que substituir um hábito ruim por um hábito bom, né? Certo, irmãos? E assim, eu queria tentar, assim, só para encerrar, então, a minha meditação e o que eu queria trazer para os irmãos essa noite, né? Eu busquei mais alguns textos aqui, mais 3 textos do Espírito de Profecia, que tem sentido com o que eu estou trazendo aqui, tá? Então, ali em A Ciência do Bom Viver, diz assim, né? Deus nos concedeu poder para pensar e agir. E é agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade. E o segundo trecho que eu trouxe está lá no Conselho sobre Educação, né? Os que estudam a Bíblia, aconselham-se com Deus, confiam em Cristo, estarão capacitados a agir sabiamente todas as vezes, em todas as circunstâncias. Importante isso, né, irmãos? Então, assim, nós estaremos, né, aqueles que estudam a Bíblia, né, se aconselham com Deus, né, confiam em Cristo, nós estaremos capacitados a agir sabiamente, né, e em todas as vezes, em todas as circunstâncias, né. A consciência precisa ser primeiro esclarecida, a vontade posta em sujeição. O amor da verdade e da justiça tem de reinar na alma, e aparecerá o caráter que o céu pode aprovar. Então, é muito importante as mensagens que a gente tem da Ellen White, né, que são coisas muito diretas e trazem muito para a nossa vida, né? E no meu último texto, para a gente finalizar, né, eu queria colocar assim para os irmãos, né, não nos podemos permitir ou agir por impulso, né? Isso acontece muito quando a gente cria hábitos errados, né? Não podemos estar despercebidos nem por um momento. Assaltados por inúmeras tentações, devemos resistir firmes, ou seremos vencidos. Então, o que eu queria trazer para os irmãos era isso, tá, irmãos? Assim, que a gente possa
criar os hábitos, né? Tentar passar para os irmãos também assim o sentido do que eu coloquei ali da palavra orar, né? E que a gente possa, assim, muitas das coisas que tem aqui, eu criei ali os sentidos para a palavra orar, tá? Para a gente tentar, assim, trazer para vocês um pouco como a gente consegue mudar determinadas coisas em nossas vidas, né? A gente consegue mudar uma mudança de hábito, né? E isso tem que acontecer com a nossa força de vontade, né? Com a nossa ação, né? Então, é preciso agir o tempo todo. É preciso orar e agir. Certo, irmãos? Essa mensagem que eu queria trazer para todos, que Deus possa nos acompanhar nessa semana, que a gente possa ter uma boa semana. Agradeço aí o pastor pela oportunidade também. Obrigado, né? Obrigado, irmão Marcos. Muito obrigado pela palestra de hoje, né? Pela meditação. E realmente é muito importante, né, essa ação, né? Porque muitas pessoas às vezes pedem as coisas a Deus, mas não fazem nada, né? Só ficam esperando que ela aconteça. Em Provérbios 16, capítulo 7, diz assim, que sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Ou seja, se o que a gente pedir a Deus, né? Se nesse caminho que nós estamos percorrendo são coisas que agradam a Deus, Deus vai fazer que tudo dê certo, né? Porque, como diz aqui Salomão, né, em Provérbios, ele diz que até os inimigos faz que tenham paz com ele. Ou seja, Deus faz isso, né? Deus faz acontecer. E aquele verso que todo mundo sabe, que é Romanos 8, 28, que diz assim, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, é muito importante orar, porque se nós pedirmos alguma coisa que Deus realmente deseja para nós, né, que é para o nosso bem e agrada a Deus, Ele vai também nos ajudar nesse caminho e nessa jornada. Agradeço muito, irmão Marcos, por nos lembrar, né, disso essa noite. Temos que agir, pedir e agir, né? Fazer acontecer. E se alguém tem mais algum pedido ou agradecimento essa noite, antes da nossa oração final? Ou tem mais alguém tem alguma também observação para fazer, né, do assunto que foi estudado? Fique à vontade. Então, nós vamos ter uma oração para finalizar essa reunião. O irmão Marcos, que dirigiu o culto hoje, faz a oração final. Oremos ao Senhor. Pai nosso, Senhor que estás no céu, santificado seja o teu nome, meu Deus. Amém. Gratos somos por termos essa oportunidade de poder também passar um pouco a palavra, contribuir, ouvir a palavra de Deus também pelos meios da internet, Senhor. Obrigado por todos os irmãos, te pedimos especial sobre cada pedido que foi feito essa noite, cada pedido que também não foi feito, que está na mente de cada um, especial pelos enfermos que aqui foram mencionados. Coloque a tua mão santa e protetora sobre cada um, Senhor. Age conforme a tua vontade e o teu querer. Te pedimos também sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as nossas orações que pedimos a Ti, que podemos orar, que possamos agir, Senhor, possamos ter ação nas nossas vidas, possamos ter atitudes para buscar sempre o melhor para cada um de nós. Que possamos colocar em nossas vidas bons hábitos, Senhor, substituir aqueles que não prestam e substituí-los por hábitos bons que sejam proveitosos para a nossa vida espiritual. Ó Senhor, somos gratos por tudo, te pedimos um bom início de semana, possamos fazer o melhor para Ti em cada momento, que possamos ajudar o próximo, que possamos nos espelhar em Cristo como sendo o ponto focal de tudo, Senhor. Obrigado por tudo, seja cada irmão que possa ter uma boa noite de sono e que amanhã é mais um bom dia. Gratos somos por tudo isso, Senhor, mas não que haja merecimento em cada um de nós, mas pedimos isso em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém.